Sim. A paz do Senhor Jesus a todas as mulheres que estão aqui. Vamos orar pela missionária Vera, amém? Soberano Deus, eterno Pai que estás nos céus, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença, do Teu amor, da Tua unção, da Tua graça, da Tua soberania, Senhor. E nós Te pedimos neste momento, Pai, usa a Tua filha, Senhor, de uma forma sobrenatural, Pai. Nós estamos aqui, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. E nós sabemos que nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor, através da Tua filha. Então usa ela, Senhor, porque nós estamos aqui para ouvir a sua voz, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Missionária Vera, se quiser se apresentar e já começar, tá bom? Amém. Paz do Senhor a todas. Meu nome é Vera Lúcia, da Silva Santos, missionária do Ipiranga. Estamos aqui em Guaraçaí há poucos meses, chegamos aqui agora em julho e viemos aqui fazer a obra de Deus. Essa a qual eu faço há 25 anos pastoreando, junto com meu esposo. Mas desde os 11 anos de idade eu sou envolvida com a obra de Deus. Na adolescência, uma adolescente cuidando de vários adolescentes, na mocidade, cuidando da regência também por vários anos, e vários departamentos da minha igreja, que é em Valparaíso, onde eu nasci, cresci, e dali fui fazer a obra de Deus. E hoje eu me sinto feliz, casada, deixa eu falar, casada com o pastor Alessandro, também aos 25 anos, então para mim foi um desafio, porque eu casei com o meu esposo e casei com a igreja. Então, um grande desafio que eu tive na minha vida particular, porque experiência eu acho que cada um tem a sua. E para mim foi um grande desafio ter 18 anos, casar com um esposo, casar com a igreja e fazer a obra de Deus. E desse casamento, Deus me deu a Adriele após 10 anos de casado, não podia ter filhos. E Deus me deu a Adriele após 10 anos de casado, de muita persistência, oração, quando eu já estava para desistir, quando eu fiz um voto com Deus e o Senhor me respondeu me dando ela. Eu disse, Senhor, se o Senhor não tiver mais obra comigo e com meu esposo na área pastoral, eu então vou me entregar a missões, porque eu amo missões, até hoje. Falar que é para mim ir para algum lugar, nossa, mas meu esposo que fica, misericórdia, eu não dou conta de comer as comidas que tem, a forma de viver, que é bem diferente. Mas eu amo missões até hoje, me embrenharia, mas não foi o que o Senhor queria, porque eu disse, Senhor, se não for da tua vontade, eu não terei filhos. E eu vou, então, para a obra de missões. Mas não foi o desejo de Deus, e quando eu vi, eu já estava grávida de 5 meses e meio da Adriele, para confirmar um chamado pastoral. E é por isso que nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. Hoje me sinto feliz de estar junto com as irmãs para partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Não consigo estar sempre Ana Paula Movera e a Laine também me convida. Eu falo, gente, minha vida é uma loucura, só Deus, mas Deus tem me dado graça. Então, muitas vezes a gente não consegue estar junto, mas eu fico feliz por esse trabalho, que as irmãs continuem fazendo isso, porque eu acho que momentos de edificação é necessário, ainda mais nos dias que nós vivemos de hoje. Momentos, dias desafiadores, dias de muitas guerras, muitas lutas espiritual, e a gente vê tantas coisas acontecendo, mas nós louvamos a Deus por vocês estarem aqui, ter esse momento de edificação para as irmãs que estão ouvindo, ou às vezes até amigas que não são crentes, que têm necessidade da palavra, que chegue muitas mais vidas para ouvir a palavra de Deus, porque é ela que dá força, que anima, que edifica e que coloca a gente para trilhar cada vez mais na presença de Deus. E eu vou deixar aqui uma palavra para vocês, para nós. Eu fico muito feliz de ser, privilegiada das irmãs nos chamar para trazer uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra em Romanos, capítulo 12, versículo 12, que é sobre a perseverança na oração. Nós precisamos perseverar orando, mesmo que hoje
A gente vê tanta dificuldade das pessoas estarem em oração, de buscar a Deus, muita correria para sobreviver, então precisa trabalhar, precisa cuidar de filhos, né? Nós que somos mãe, cuidar de casa, não é fácil, mas nós temos que ter esse momento de perseverar em oração. E foi o que Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 12, versículo 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Paulo, ao escrever aqui, eu acho interessante, irmãs, que o primeiro ponto, alegrai-vos na esperança, Paulo escreve. Porque qual é essa esperança? A nossa esperança é que um dia nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, Paulo diz, alegrai-vos na esperança, porque existem coisas diariamente para nos abater a nossa fé. E ele vem aqui para nos deixar fortalecidos e dizer, alegrai-vos na esperança. Então, esteja alegre diante de lutas, tribulações, mas saiba que tudo isso aqui é passageiro, um dia nós não vamos mais estar aqui. Então ele traz aí esta alegria, alegrai-vos na esperança, fiquem felizes na esperança que você tem do Senhor, que você tem da sua vida de salvação, que você sabe que um dia você não vai mais estar aqui, não vai sofrer mais os embates dessa vida, não vai sofrer mais com as pelejas, né, do homem, mundana, aqui, nós não teremos mais isso. Um dia nós estaremos com o Senhor, e é por isso que ele diz, alegrai-vos nessa esperança. Então, para nós, fica aí essa ressalva de nós estarmos alegres na esperança que o Senhor Jesus vai vir um dia nos buscar. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, mas nós temos que nos alegrar nessa esperança, sabendo que a vinda do Senhor está próxima. Outro ponto que ele coloca aqui, sede pacientes na tribulação. Porque na hora da tribulação, o que acontece? Muitos agem sem essa paciência. Hoje até de manhã eu estava atendendo uma irmã de fora e eu disse assim, irmã, nada feito com pressa dá certo. Nós temos que ter o quê? Paciência para agir da melhor forma, para pedir para o Senhor direção. E aqui Paulo é bem enfático ao dizer, sede pacientes na hora da tribulação. Porque a luta vem, os problemas vêm, as guerras vêm, as dificuldades vêm e vai querer nos fazer agir. Muitas das vezes nós não vamos agir na vontade de Deus, não vamos agir naquilo que Deus quer, vamos agir no impulso, vamos agir sem pensar. E é onde nós temos que ponderar muito, né? Deus me ajuda eu agir na sua vontade. Senhor, quantas vezes que eu me vi em batalhas e eu dizer, Deus, o Senhor vê que a luta está muito grande, mas que o Senhor me dê sabedoria para eu agir no momento certo, para eu fazer no momento certo, para eu tomar essa decisão da melhor forma possível. Porque muitas das vezes, se nós fizermos algo, irmãs, na hora da tribulação, sem paciência, sem esperar, sem ter um pensamento de ponderação, nós podemos estar acabando fazendo algo errado, que vamos nos frustrar, que lá na frente não vai dar certo, e muitas das vezes as pessoas ainda passam por isso e dizem assim, mas Deus não estava comigo, estava, mas às vezes Deus não queria que você agisse daquela forma, ou Deus não queria que você agisse naquele momento. Eu lembro de uma situação que estava próxima a um congresso em minha casa, não lembro a cidade agora, mas veio à minha mente e eu falei, Deus, tem misericórdia, porque a gente trabalha em círculos mais de mulheres, né, hoje. E o círculo de mulheres infantil eu gosto muito. E eu falei assim, Deus, tenha misericórdia, porque o congresso está chegando, nós estamos sem verba, o que todos dizem que não vai dar certo. E eu lembro que aquele dia eu me ajoelhei, o pastor já estava dormindo, a Adriele dormindo, e eu ajoelhei na sala e eu comecei a buscar a Deus, e Deus falava no meu coração, fique em paz, vai dar tudo certo, fique em paz, vai dar tudo certo. E para a glória de Deus, o Senhor nos deu estratégia, nos deu sabedoria, e no fim deu tudo certo, porque a gente precisa estar o quê? Buscando a direção de Deus. Talvez se eu agisse, né, não vai dar certo, então vamos cancelar, simplesmente vamos parar, e não é isso que Deus quer. O Senhor quer o quê? Que a gente age mais na motivação dele, na vontade dele, da forma que ele quer que nós façamos.
Então é um desafio para nós, por isso que as meninas até falaram, ver um louvor, e esse louvor, desde que eu ouvi a primeira vez, falou muito comigo, porque se eu não te ouvir, Senhor, eu pereço. Se eu não te ouvir, Senhor, eu vou morrer. Então a voz de Deus, ela nos dias de hoje, ela é preciosíssima, né? E até fala nesse louvor, né, que eu não preciso de ouvir muitas vozes, porque, irmãs, é tantas vozes que nós ouvimos diariamente, fala para mim, não é? É tantas vozes que nós ouvimos, faz isso, faz aquilo, age assim, se você fizer assim, mas e Deus está falando o que a nosso respeito? Deus está nos dando que posição diante das situações. E é aí que nós temos que ouvir a voz de Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, que eu possa ouvir a tua voz diante da tormenta. Porque na hora da tormenta, a gente pensa que Deus não está ali, Deus está no barco. É aquele louvor que fala que o Senhor está no barco. Ele não saiu do barco, mesmo na tormenta, Deus está conosco no barco e vai nos dar a sabedoria necessária, a graça necessária para nós ouvirmos a voz dele e agirmos segundo a vontade de Deus. Então, Paulo aqui é muito feliz em dizer, sede pacientes na tribulação. Porque na hora da tribulação nós queremos agir, as mulheres aí, nós queremos falar, né? A mulher quer falar, nós quer falar, pá, e nem sempre é assim, né? Às vezes o silêncio vai falar tão maior do que a gente. Eu tenho aprendido muito na minha vida espiritual, pastoreando, a ficar em silêncio. Silêncio fala muito, né? As nossas atitudes falam muito, e eu sempre falo na escola dominical para as irmãs, cuidado que você fala, porque nós somos refém das nossas palavras. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos. Saber o que falar, como falar, e o momento certo, né? Por isso que eu falo que nós, mulheres, nós transgredimos essa lei aí, né? Que a Bíblia diz, né? Para falar pouco, e nós queremos falar muito, e nós não podemos falar. E sempre tem uma jovem que até diz, eu falo assim, põe água na boca. Não é põe água na boca, eu falo, Deus nos deu freios, né, que são os dentes. Então a língua está lá dentro, você só vai abrir se você quiser. Então nós temos que primeiro pensar, meu Deus, vai ser bom eu falar agora? Senhor, é a hora de eu falar. Porque às vezes a gente até tá certo, mas não é o momento, não é a hora, e vai acabar que aquela palavra ele não vai fazer bem aquele momento. Mas Deus vai te dar um momento, Deus vai te dar estratégia, e aí você vai falar, e aí é o que a Bíblia diz que é como maçã em salva de prata, a palavra dita ao seu tempo, no momento certo, na hora certa, a palavra vai ser muito mais abençoada e eficaz quando nós falarmos. Então, muitas das vezes nós vamos passar por males, por situações, e nós temos que ter paz, temos que estar paciente diante da tribulação. Saber esperar, perseverar nas atitudes, porque muitas das vezes nós não conseguimos perseverar. E aí diz assim, o tópico 3 que eu quero entrar aqui, eu não sei quantos minutos eu tenho, meninas, aí, quem é que é líder aí do grupo, quantos minutos eu tenho? Normalmente a gente tem 1 hora, porque o Meet ele cai automático. Então, se eu abrir às 10 para as 9, vai 10 para as 10. Tá ótimo, então. Então vamos lá. Então aqui onde eu quero entrar, que é perseverar na oração. Perseverar na oração, Paulo está querendo nos dizer aqui que nós temos que ser constantes, né? Uma pessoa que persevera, ela não oscila, né? Ela é persistente, perseverar na oração, ela persiste, ela permanece, ela conserva. A persistência é alguém que não desiste fácil. Irmãs, nós não podemos desistir fácil. Tem muitas pessoas jogando muitos sonhos fora porque não persiste. Você errou a primeira vez? Tenta de novo. Diz que aquele que fez o avião, eu esqueci agora o nome, diz que a primeira vez não deu certo. E ele continuou persistindo até que o avião fosse feito. Então, a questão, Santos Dumont, a questão é, persista, continue persistindo, ser constante. Tem muitas pessoas que são oscilosas, ficam oscilando. Não, nós não temos que ser oscilosos, nós temos que persistir, ter firmeza.
Perseverança é uma combinação de firmeza, paciência e esperança. Olha que lindo. Perseverança é uma combinação de ser firme, ser paciente e esperar. Então, são 3 tópicos aí em um. Uma perseverança, você vai ter que ser firme, você não pode desistir fácil. Ser paciente, porque para conseguir as coisas não é do dia para a noite. E ter esperança, eu vou conseguir, vai dar certo. Deus está comigo, eu vou persistir, vai dar certo. Quando eu comecei a estudar, eu terminei minha faculdade já agora com 42 anos de idade. Sempre foi um sonho, mas não tinha condições, mas Deus preparou. E eu não pensava em desistir. Eu chorava e eu pensava, eu vou conseguir. É isso que eu pensava. Mesmo chorando, mesmo sem, igual eu falei para Ana Paula, eu não entendo muito de computador, de tecnologia, mas a minha mente eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. E sozinha, porque eu fiz faculdade online, então sozinha. E eu consegui no final fazer o TCC sozinha. Porque é Deus, irmãos, não é a gente, mas é a firmeza, a perseverança. Eu vou. Deus vai me ajudar, Deus está comigo, Deus vai me dar sabedoria. Eu vou persistir, as coisas vão acontecer. E o que Deus vem falar para nós é: não desista fácil. Persevere. Aleluia. Persevere. Tá difícil? Persevere. Mas Vera, não deu dessa vez. Tenta de novo. Vai mais uma vez, você tem o Senhor na sua vida. Hoje para nós é tão fácil, porque nós temos a Cristo, e quem não tem o Senhor passa por mais dificuldades, por mais desafios e não tem aonde se apoiar. Eu vejo isso no meu trabalho. As pessoas muitas vezes estão capengando e precisando de Jesus, mas fica meio assim de renunciar ao mundo, de renunciar ao pecado. Mas nós já renunciamos, nós já entregamos ao Senhor e nós temos que o quê? Que perseverar. Deus está com você na sua perseverança e vai te honrar. Não é palavra minha, é palavra de Deus. O Senhor abençoa aquele que persevera, aquele que persiste. Então não desista, irmãs. Continue perseverando. E a Bíblia, ela vai nos provar que todos que perseveraram foram vitoriosos. Todos que perseveraram. Não é desistir, é perseverar. Porque se nós desistirmos, como que nós vamos obter a vitória? Salomão foi muito sábio ao dizer que o bom das coisas não é o começo delas, mas sim o fim delas. Iniciar, todo mundo inicia. Meu esposo sempre abriu o núcleo teológico, né? Agora que a gente parou mais um pouco, mas a gente vê que entra 20 alunos, 30 alunos, termina com 10, com 5, por quê? Não perseveraram. Todos tinham capacidade? Com certeza. Todos poderiam terminar? Sim. Mas, ai, pastor, o dinheiro. Ai, pastor, o tempo. Ai, pastor, isso. E a gente vai ainda tentando ajudar de muitas formas. Meu estudo. E a gente está aqui para auxiliar. Mas é a perseverança. E o Senhor trouxe ao meu coração, eu uso essa ilustração, não nessa mensagem, mas eu vou falar para as irmãs, que quando nós vemos um atleta, ele começa correndo, vamos falar de um corredor, ele precisa de perseverar, senão ele vai parar. Então, e para ele perseverar, tem várias técnicas ali. Ele tem que beber muita água, ele tem que fazer exercício todos os dias. Olha só os desafios de um atleta. Imagine nós que somos servos de Deus. Nossos desafios são diários e nós temos que perseverar, independente da situação. Ai, mas as coisas não estão concorrendo, mas você está na direção de Deus, tem certeza que Deus que colocou aquele sonho no seu coração? Persevere. Vai para cima, vai tentando. O corredor talvez não ganhou da primeira vez, não ganhou da segunda vez, mas ele continua. Vamos correr, vamos beber água, vamos fazer tal exercício. Agora vamos mudar a forma. O técnico fala, vamos mudar a forma, porque com Deus também é assim. Às vezes a gente quer algo e Deus está nos aprimorando. Fala, não, filha, não é dessa forma. Ó, filha, agora eu vou te aprimorar nessa parte aqui. De repente, não, eu vou te aprimorar de outra forma. E a gente fica ali como vaso na mão do oleiro. Não sabe o que você faz e Deus está ali moldando, trabalhando, mas nós não podemos parar de perseverar. Não podemos.
Não podemos. Se eu fosse desistir, eu já tinha desistido faz muito tempo. Mas eu não posso parar, eu preciso persistir. Nosso alvo maior, né? Aqui eu estou falando de expectativa de vida, mas o nosso alvo maior é o céu. Então nós não podemos, nós temos que perseverar sempre. E a Bíblia fala de muitas pessoas que perseveraram. Se eu não conseguir falar todas, eu vou falar algumas aqui. Uma delas foi Ana. Ana perseverou. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Eu vou abrir aqui. Não sei se vocês estão aí com a Bíblia próxima a vocês. 1 Samuel 1 e 12. Olha o que diz. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Então, Ana, ela queria um filho. O Senhor havia lhe cerrado a madre, mas ela diz que ela perseverou perante o Senhor. Então, muitas coisas nós não vamos conseguir dos nossos esforços, nós vamos conseguir perseverando diante de Deus. Diz que ela perseverou em orar perante ao Senhor. Ela perseverou ali orando, Senhor, eu creio, o Senhor vai me dar um filho. Eu creio, o Senhor vai me dar um filho. E a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, que ela não teve só um filho. Todos conhecem essa passagem aqui, as mulheres leitoras da Bíblia. Diz assim, ó, visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos, 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, ela teve 6 filhos ou 7 filhos? Por quê? Porque ela perseverou. E ela perseverou e ela venceu. Então, o que o Senhor vem nos dizer nesta manhã é persevere. Persevere. Ah, irmã Vera, tá tão difícil. Ah, irmã Vera, eu tenho falado pro meu filho, pro meu esposo de Jesus, mas não quer saber. Fica tranquila. Continue perseverando, orando, buscando a Deus, confiando no Senhor. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa e eu creio. E o Senhor vai fazer. E pode ter certeza que Deus vai agir. Deus vai fazer porque o Senhor é fiel. Outra pessoa que perseverou, José. José foi jogado na cova, que as irmãs muito bem sabem. Foi vendido pelos irmãos dele. Foi levado. Olha, meu Deus, José passou por tanta situação, irmãs. Quem hoje talvez conseguiria enfrentar o que José enfrentou? Porque é muito lindo nós lermos, difícil a gente viver, né? José foi jogado na cova, depois José foi vendido pelos irmãos dele, José foi levado para o Egito, um lugar super diferente do habitat de onde ele morava. Se nós for falar aqui, eu já vou ficar aqui um tempão. E Deus exaltou José. Em Gênesis 41, do 38 ao 44, quando os irmãos aparecem lá para pedir comida, ele é o quê? Governador. Por quê? Porque ele perseverou. Já pensou se José ficasse dentro daquela cova e não buscasse algo de Deus diferente? Não buscasse sair dali? Não, mas ele sabia, Deus tem promessa para minha vida, Deus tem algo na minha vida, Deus vai dar uma volta por cima e eu vou passar essa situação. Ele foi levado para o Egito, lá no Egito, os irmãos sabem o que aconteceu com ele, virou servo, e lá esquece o padeiro, esquece dele de falar para o rei sobre ele, ficou lá 2 anos depois que o outro foi embora. Porque muitas vezes não é que as pessoas esqueceram de nós, muitas vezes são permissões de Deus para Deus trabalhar em nós. E muitas vezes nós não entendemos isso e as pessoas falam, ai, mas fulano esqueceu de mim, não esqueceu de você. Foi o próprio Deus que agiu para que essa situação que você estivesse vivendo, você passasse ela muitas vezes sozinha. Você e Deus, porque quando nós enfrentamos situações sozinhas, nós crescemos espiritualmente. Eu comecei a dizer aqui às irmãs que um dos lugares que Deus me ensinou a falar menos foi em São Paulo. Deus falou, filha, fecha a boca, fala menos, fala menos. E desde lá para cá, Deus vem me ensinando mais e mais, fala menos, porque às vezes a gente erra nisso. Fala menos, Vera, ora mais, Vera, fica mais comigo. E José, a gente vê isso, ele diz que em tudo o Senhor era com José. Se você for ler lá os versículos de Gênesis 37 a 41, sempre você vai olhar esse pedacinho que fala assim, e o Senhor era com ele.
e o Senhor era com ele. E conosco não é diferente, o Senhor está conosco, independente da situação que nós vivermos. Por isso que a necessidade da perseverança, porque o Senhor está conosco. Ai, a irmã fulana não está assistindo a minha causa, o meu problema. Ai, fulano, o pastor. Gente, vamos olhar para Cristo, porque o Senhor está conosco. Quando nós acordamos 24 horas, quem está com a gente? Deus. Muitas vezes até o nosso esposo está do nosso lado e não sabe o que nós estamos vivendo internamente. O que nós estamos passando, as nossas aflições internas, mas o Senhor diz, não, eu estou convosco. Então, essa é a nossa alegria de saber que o Senhor está conosco, de olhar para Ele, seguir a Ele e continuar perseverando, tá? Outra pessoa que foi vitoriosa, Jó. Meu Deus, Jó aqui, ele foi provado os seus bens, a sua família, a sua vida. Meu Deus, mas Jó permaneceu firme. E Jó vem trazer para nós, Deus até falava comigo quando eu estava lendo aqui essa mensagem, essa pregação e estudando, que Jó, ele perdeu os filhos, Jó perdeu a esposa não perdeu os filhos, perdeu as vacas, perdeu os cordeiros dele, perdeu os bens que ele tinha. Que situação! Mas Jó continuou perseverando. Jó não blasfemou contra Deus, mas ele continuou perseverando. E nós vemos aqui em Jó capítulo 19, versículo 25, olha o que ele fala. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então Jó, com toda aquela situação, em situação de enfermidade gravíssima, diz que Jó catava o caco de telha para se coçar. Que situação! Mas ele continuou perseverando. A mulher que poderia estar ao lado dá uma palavra de ânimo para ele, mas eu falo que eu entendo aquela mulher, porque se fosse nós, eu nem sei o que nós faríamos. E ela disse, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, de tanto sofrimento que ela via. Tipo, será que nós vamos sair dessa? Será que eu vou aguentar e que você vai aguentar? Ainda olhar para o marido enfermo, com chagas, coçando, com um pedaço de telha. E aí, então, é onde ele não desanimou, e ele disse, mulher, você fala como uma louca nessa hora de aflição, como uma louca, né? Ele não chamou ela de louca, como uma louca, comparando, né? Mas, tipo assim, você não é uma louca, mas vocês estão falando, tipo assim, a situação tá tão difícil, que você não tá ponderando suas palavras, né? Mais ou menos isso ele queria dizer para ela. Você não tá ponderando o que está acontecendo. E aí a gente vê que ele não desanimou. Ele não desanimou, ele persistiu, ele perseverou. E nós vemos aqui que no capítulo 42 que Deus vira o cativeiro de Jó. Porque aquele que persevera vence. É o que o Senhor trouxe para mim. Aquele que persevera vence. Então esteja perseverando. Jó 42, do versículo 10 em diante, diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía. E então vieram a ele todos os seus irmãos, as irmãs, todos, e o conheceram, comeram com ele pão na sua casa, condoeram dele, consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, um pendente de ouro. Assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Olha que lindo, porque ele teve 14.000 ovelhas no começo da luta. Antes dele passar para a aprovação, ele tinha 7.000. Agora o Senhor deu 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos, o Senhor deu 6.000 camelos. Aí diz assim, 1.000 juntas de bois, porque ele tinha 500, Deus deu, gente, tudo em dobro. Então, aquele que persevera vence. Essa é a palavra. Aquele que persevera vence. Deus deu tudo em dobro para Jó. É fácil passar por uma situação que ele viveu? Jamais. Você enterrar quantos filhos de uma vez só? Imagina a alma daquele homem.
Mas o que a gente vê é que o Senhor estava com ele, que valeu a pena, né? E a mulher, eu acho lindo, sempre eu uso isso, que a mulher, o que eu acho bonito? Ela não abandonou ele. Se fosse hoje, quanta já tinha, ó, você acha, esse homem cheio de chaga, perdeu tudo que nós tínhamos, nem filho eu tenho mais com ele, eu vou prevalecer a minha fidelidade, mas não. Ela continuou ali, perseverando com ele, né? Perseverando junto com ele e foi vitoriosa. Venceu, o Senhor honrou a Jó muito, muito, muito mais. Então, o que eu tenho a dizer é que nós temos que perseverar. Por isso que eu falei que eu ia falar de algumas pessoas da Bíblia que perseveraram e venceram, e a nossa busca maior aí, a nossa alegria é que a perseverança gera vitória. A perseverança gera vitória. Talvez no momento que você está vivendo, você não vai ver. Mas depois, mais para frente, você vai ver, nossa, meu Deus, o que Deus fez por mim? Nossa, como que Deus agiu ao meu favor? Porque a perseverança gera vitória. Jó talvez não estava entendendo nada. Os amigos que eram amigos, né? Era para ajudar ele. Acabou, infelizmente, o julgando, levantando critérios que não eram reais. Mas como é bom saber que nós temos um Deus que nos conhece lá dentro, no profundo, né? Como é bom nós sabermos que temos um Deus que conhece a nossa essência interior. Não importa aquilo que falam, se você está tendo uma vida verdadeiramente íntegra diante de Deus, Deus conhece a sua vida. Deus conhece o seu interior. Deus conhece aquilo que você está guardando para que o nome dele seja glorificado. Senhor, o Senhor está vendo a luta que eu estou enfrentando, mas eu creio que o Senhor vai se levantar diante dessa situação. Que foi o que Jó dizia. Eu sei que o Senhor vai se levantar. O meu Deus, eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos disso. E por fim se levantará sobre a terra. Deus vai se levantar. Outra pessoa, vou falar mais um pouquinho. Neemias. Neemias foi perseverante. Neemias não desistiu. Neemias continuou ali, ó, firme. Diz que a adversidade chegou na vida de Neemias. No capítulo 2 fala, né, que ele estava lá no palácio de Suzã, servindo o rei. Chega o mensageiro e diz: olha, Neemias, acabou que eu estava lá e eu fiquei sabendo que pegou fogo todo Jerusalém, está tudo destruído. A terra dele, onde ele amava aquele lugar, acabou pegando fogo. E ele logo entristeceu o coração, porque as provas vêm muitas vezes para nos abater, entristecer a nossa alma. Mas o que aconteceu? Eu vou reagir. Deus me dá uma palavra agora para você. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor diz: reage, viu? Reage. Não se entregue. Tem problemas que vêm sobre nós para fazer a gente se abater, ficar depressivo, doente, mas o Senhor está dizendo: não se entregue, reage. E foi o que aconteceu com Neemias. Neemias reagiu. E a hora que o rei viu ele servindo, falou: Neemias, mas está diferente o seu semblante hoje. Você não está com a mesma pessoa. E aí o que aconteceu? Ele falou para o rei: olha, que aconteceu isso lá em Jerusalém, está destruído os muros, e eu queria ir lá, e o rei dá carta, e ele vai. Mas ao ir lá, ó, uma bênção que ele conseguiu para ir, mas aí já vem a luta. Chegou lá, em vez de ter pessoas animadas para ajudar ele, tinha lá Tobias, Sambalá e Gésem, que se opôs ao que ele estava fazendo, que não queria trabalhar, só queria lá ficar. A gente tem essas pessoas na nossa vida, vai ter sempre, né? Não quer trabalhar, não quer ajudar e fica lá se opondo e você lutando sozinho. Vai ter, Neemias passou por isso. Mas qual que é aí a bênção? Não pare, persevere, vai para cima. E Deus deu vitória a Neemias.
Neemias capítulo 6, versículo 9, diz que eles se opondo, e Neemias falou, não, a gente vai trabalhar. Ai, desce aqui para falar conosco. Não, eu estou numa grande obra e eu não posso descer, porque aí eu ia cessar a obra. Porque o que o inimigo das nossas vidas quer, irmãs? Que nós paremos. O inimigo das nossas vidas quer o quê? Que a gente não faça. Quer que você cruze o braço, quer que você se deixe por vencida. Mas o Senhor diz, vai para cima, você vai vencer, persevere. Não dê ouvido a essas vozes, né? Que fique falando, ai, vai ser oponente, ai, não vai dar certo. Não, persevere. Neemias sabia que Deus era com ele. Ele terminou aqueles muros em 52 dias. Em 52 dias ele terminou o muro, que às vezes iria levar anos, tempos, e o Senhor, porque quando Deus está no negócio, é a agilidade de Deus, e quando você menos espera, as coisas já aconteceram. Sabia? Quando você menos espera, as coisas já aconteceram. Então, a gente viu ali o quê? Que Deus deu vitória a Neemias, no capítulo 6, versículo 15. Deixa só eu achar aqui para a gente estar lendo. Neemias 6 e 15, rapidinho. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Com toda a oponência que ele teve, pessoas ali se opondo, mas só que quando alguns se opõem, Deus sempre levanta quem vai fazer, porque ele não estava sozinho. Deus levantou uns que ficou vigiando na muralha, outros com a espada, e com uma mão eles guerreavam, tipo assim, se defendia e com a outra trabalhava. E com a outra trabalhava. Mas que eles venceram, eles venceram. Então a questão é persevere, não desista. Você vai vencer independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, você vai vencer. Vou correr aqui, que já colocou aqui que 12 minutos nós vamos terminar a live. Então, a gente vê também Paulo, que manteve o propósito, venceu. E o fim de Paulo foi abençoado, porque lá nós vemos em 2 Timóteo que fala, eu combati o bom combate. Acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Então, a questão é persista, não desista. Depois nós vemos também aqui que Jesus também venceu. Nosso maior exemplo de persistência. Jesus foi traído, Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido, mas a Bíblia diz em Filipenses que hoje Deus deu para ele um nome, que é acima de todo nome, onde todo joelho vai se dobrar. Então, irmãs, eu estou falando e arrepiando aqui, sentindo a presença de Deus. Então, saiba disso, que vale a pena perseverar. E esses homens todos aqui, eu tenho certeza que eles perseveravam na oração. Perseverando, porque igual eu estou falando, é uma força, você precisa perseverar, e orando. E Deus deu a vitória para todos eles. Se fosse falar, tinha muito mais, né? Daniel, tem muitos mais homens, mas não dá, o tempo não permite. Então, o que eu quero deixar para nós, continue perseverando na oração, continue perseverando nos seus propósitos que Deus colocou no seu coração. Ouça sempre a voz de Deus. Tem muitas vozes por fora, mas ouça sempre a voz de Deus e você será muito abençoado, tá? Fica essa palavra para o coração de vocês, já falei muito. Amém, missionária. Deus abençoe, glória a Deus. A gente não pode parar, né? De jeito nenhum. E muitas coisas querem fazer a gente parar, mas a gente não pode. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Deus abençoe. Obrigada, viu?